gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Eu só pude aparecer agora e é sexta-feira, então é quase uma semana depois das cenas que eu já gravei aqui. Hoje eu resolvi fazer uma coisa inédita no canal, que é um unboxing, que na verdade não é boxing, né? Tá no pacote, não está numa caixa. Mas eu fiz uma comprinha na Amazon, eu aproveitei um pouquinho daquela promoção que teve agora do dia 7 ao dia 10, então hoje é o último dia de promoção, estou gravando na sexta, dia 10. Mas assim, não achei a promoção tão boa. Os que eu comprei eu achei que valeram a pena, mas assim, eu achei que tá tudo muito caro. E tiveram livros lá, tiveram 2 livros lá, que eu já tinha visto o preço antes de qualquer promoção. Eles estavam com o mesmo preço de antes da promoção, mas a Amazon estava dizendo que estava em promoção. Então também tinha alguns preços de mentira. Se eu paguei também preços de mentira, aí eu já não sei. Eu acho que em um deles não, que é um lançamento, e eu lembro que eu tinha achado meio salgadinho o preço dele, mas ele estava em promoção e aí eu achei que a promoção era válida, então vamos ver que livros são esses. Então eles chegaram em dias diferentes, esse pacotinho aqui chegou ontem, então vamos ver. Então eu comprei aqui Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Já li a tetralogia napolitana, gostei demais. E O Amor Incômodo faz tempo que eu colocava na minha lista, eu quase sempre comprava esse livro. Uma vez eu quase comprei na Livraria Cultura, tipo 6 anos atrás. Mas no fim eu sempre desistia e dessa vez eu finalmente comprei esse livro. E aqui O Declínio de um Homem, do Osamu Dazai. Esse autor japonês, ele é um super clássico lá no Japão, e eu tenho uma amiga que trabalha com ele, né, com as escritas dele, no mestrado dela, e eu fiquei muito empolgada quando eu vi um livro dele em promoção, porque eu queria muito conhecer a obra dele, porque realmente me parece muito interessante. É um lançamento, é o Mulheres Perfeitas, do mesmo autor de O Bebê de Rosemary. Não li O Bebê de Rosemary, mas que também estava em promoção, mas eu não sei se aquele preço estava valendo a pena ou não. Eu acho que no caso do Bebê de Rosemary estava valendo a pena sim, porque eu acho que esse livro ele é caro. Mas no fim eu optei por esse porque O Bebê de Rosemary eu já tinha assistido o filme. Eu sei que são coisas diferentes. Normalmente eu sou o tipo de leitora que eu não me importo de ter assistido o filme antes. Eu vou ler o livro, se me interessar. E aí, assim, sim, me interesso pelo Bebê de Rosemary, mas no momento eu sei que eu não leria tão rapidamente assim. Não em questão de velocidade, mas em questão de realmente pegar para ler. E aí eu pensei em Mulheres Perfeitas, porque o preço estava bom, eu já tinha consultado o preço dele antes, estava caro. E eu sabia que ele era pequenininho, ele é bem pequeno, e eu sabia disso. Então eu achei que valia a pena pegar nessa promoção, e a história me pareceu muito interessante. A história que eu vi outros youtubers, outros booktubers falando, né? Bom, então assim, esse livro aqui, pelo que eu sei, é de uma mulher que vai morar num lugar novo e as mulheres desse lugar são as mulheres perfeitas, talvez donas de casa perfeitas. Eu sei que esse livro é dos anos 70, ou se passa nos anos 70, no fim dos anos 60. E é tudo que eu sei sobre esse livro de ouvir outros booktubers falarem a respeito dele. E aqui não temos sinopse. Então, por enquanto é isso sobre esse livro. Aqui no Amor Incômodo, a gente tem a seguinte sinopse. Tem uma parte aqui que é um trecho do livro, e aí eu vou ler o que está embaixo. Ao descobrir que a mãe, Amália,
foi encontrada morta numa praia. Délia se vê confrontada com um passado do qual tenta em vão se desvencilhar. Da infância marcada pela violência e pelo excesso de idealização da figura materna à luta para desvincular-se de Amália, Délia mergulha numa jornada através de lembranças, reais ou imaginárias, que a levam a repensar não apenas a imagem que ela construiu para a mãe, mas principalmente a imagem que atribui a si mesma. Então parece muito interessante. E no caso do livro do Dazai, Declínio de um Homem, nós temos: com o tempo, aprendi que bebidas, cigarros e prostitutas eram os instrumentos de que eu dispunha, ainda que de forma temporária, para dissipar meu pavor dos seres humanos. Mesmo se precisasse vender tudo o que possuía para dispor desses instrumentos, eu o faria de bom grado. Então, temos aqui um autor novo para conhecer. E, bom, essas foram as minhas comprinhas. Gente, e aí eu vou aproveitar esse take aqui para falar um pouco sobre essa relação de compras de livros em promoção, compras de livros na Amazon, etc. Ultimamente, eu tenho comprado pouco na Amazon. Eu já comprei muito, principalmente na época antes da pandemia. Eu comprava muito na Amazon, quando eu estava no meu primeiro emprego também. Fazia festa loucamente. Ainda tenho vários livros que eu comprei na Amazon, inclusive não lidos. E ultimamente, do ano passado para cá, eu tenho preferido comprar livros em lojas físicas. E isso se dá por duas razões. A primeira é porque tem alguma coisa diferente, um sentimento diferente quando você compra um objeto que você pegou na mão e tá levando ele para casa. Pelo menos isso me faz lembrar de compras nostálgicas dos meus primeiros livros, em livraria mesmo. A gente quase não pedia livro online. Tinha o Submarino, mas assim, era meio raro a gente pedir, fazer compras online quando eu era pré-adolescente e adolescente, né? E então tem essa sensação boa de comprar fisicamente. E com o tempo também, essa questão de, o livro da Amazon chegou, né? Meu pacote da Amazon chegou. Eu percebi que eu não estava mais tão ansiosa para abrir esses pacotes. Eu só estava assim, tá. E eu às vezes nem abria. E eu acho que isso pode ter sido um sintoma de muitas compras, de ter feito muitas compras e aí aquele viciozinho de compras, de sentir que o pacote chegou e tal, não estava mais me afetando em nada. E também existe essa questão de a livraria física ela é mais cara, mas eu já estou saindo de lá com o produto e é o produto que eu escolhi. Não é alguém que pegou do estoque para mim. Então já teve casos, né, de livros comprados na Amazon que chegou com defeito, às vezes de questão de estoque mesmo, meio amassadinho, meio dobradinho e tal. E às vezes é um negócio tão pequeno que você não vai fazer uma reclamação por causa disso, né? E também na livraria física, por ser mais caro, eu acabo controlando melhor os impulsos na hora de comprar, pensando melhor. Normalmente eu penso melhor e quando eu compro eu saio feliz e satisfeita. Não fica aquela sensação de, será que eu tô comprando só porque tá em promoção? Será que eu tô comprando só porque tá mais barato? Será que eu tô comprando só para ter, assim, sabe? Então, para mim, particularmente, esse tipo de atitude acabou me ajudando financeiramente no que eu quero para mim, no que eu quero para minha casa, no que eu quero como consumidora e tal. No fim das contas, esses 2 pacotes foram, na verdade, só a minha segunda compra do ano na Amazon. E a minha primeira compra do ano na Amazon foi uma outra promoção que eles fizeram lá no primeiro semestre. E eu comprei um livro do E.T.A. Hoffmann, que eu gosto muito dele. Não li ainda, inclusive, mas ele tá aqui na sala. E comprei o Krampus, da Dark Side.
E o Krampus, na verdade, ele não chegou junto com o livro do E.T.A. Hoffmann. Eles fizeram o pacote errado. Então chegou o livro do E.T.A. Hoffmann e chegou um outro livro que eu não tinha interesse nenhum. E eu nem lembro o nome mais. Eu não lembro do nome porque, assim, zero interesse naquele livro. E aí eu tive que trocar. E aí foi chato, foi uma situação chata, né? Porque tem toda aquela questão de você fazer a solicitação, deles virem buscar o pacote com o livro errado. E eles demoraram muito tempo depois que eles pegaram o pacote com o livro errado para me enviarem o livro, o Krampus real, né? E aí, por fim, deu certo. Mas assim, faz tempo que eu não compro com eles, aí quando compra veio esse esse serviço ruim e aí então eu me animei para comprar esses 3 apenas lá e eu comprei 3 livros pequenos porque dá para encaixar logo nas minhas leituras. Não sei se seria esse ano, mas com certeza no próximo. E, enfim, né, são aquelas questões de um consumo mais consciente, né? Aproveitando então para falar um pouquinho das minhas leituras atuais, eu estou lendo A Pedra da Lua, do Wilkie Collins. Sobre o que é esse livro? Esse livro é sobre a Pedra da Lua, que é um diamante amarelo gigantesco que vale, tipo, muito dinheiro. E ele pertencia a um templo hindu, é uma pedra sagrada para os hindus, na ficção, tá, gente? E essa pedra era guardada por 3 homens o tempo todo, que eram da casta mais alta que tinha na Índia. E com o tempo, as gerações foram passando, esses homens foram guardando a Pedra da Lua, só que o templo foi invadido e a Pedra da Lua foi roubada, e esses homens continuavam por perto da pedra mesmo assim. E aí começaram a mudar os donos da pedra. Então, essa pedra começou a passar por vários donos e esses 3 estavam sempre junto da pedra, às vezes disfarçados e tudo mais. E a lenda diz que quem tomou a Pedra da Lua vai ter um destino horrível e seus descendentes também terão um destino horrível. E essa história é contada então em 1799 para um batalhão inglês que está ali participando, né, na colonização da Índia. E um oficial fica louco com essa história e ele acaba então matando o atual dono da Pedra da Lua e pegando a Pedra da Lua para ele. E quando ele volta para a Inglaterra, ele vira um pária, basicamente. Então, ninguém quer saber dele, ninguém quer ter contato com ele, e no máximo ele tinha uma moça na casa dele para fazer as limpezas lá que precisava. E ele então morre e ele deixa a Pedra da Lua para a sobrinha dele, a Miss Rachel, e essa pedra deveria ser entregue a ela quando ela fizesse 18 anos, se a mãe dela ainda fosse viúva. Tipo, é bem estranho, assim. E a gente sabe que antes de morrer, o tio da Miss Rachel queria tê-la visto, mas a mãe não permitiu. E então a gente tem o primo da Miss Rachel, que não é filho desse tio, ele também é sobrinho desse tio. Ele fica incumbido então de entregar a Pedra da Lua para a prima dela no aniversário dela. E ele acaba chegando antes, algumas semanas antes do aniversário. E fica lá na propriedade. Ele foi criado fora da Inglaterra, então ele tem, às vezes, algumas reações que são pouco usuais para os ingleses. Quando ele era pré-adolescente, o Franklin, que é o nome dele, ele foi ter sua educação lá na Alemanha, na França e depois na Itália. E aí ele voltou para a Inglaterra e é muito engraçado porque o narrador dessa história aqui é o mordomo, o Betteridge. E ele vai escrever essa história, na verdade, um ano depois do desaparecimento da Pedra da Lua.
Então a Miss Rachel ganhou a Pedra da Lua e na mesma noite a Pedra da Lua sumiu. E isso a gente já sabe desde o começo da história. E aí nós temos, um ano depois, o Franklin, que é o primo que entregou a joia para Miss Rachel, falando pro Betteridge: olha, você sabe melhor do que ninguém o que acontece nessa casa, porque ele é mordomo. Então, o que você acha de escrever suas memórias sobre aquela noite? E aí ele começa a escrever essa história aqui. E é muito interessante, é muito instigante também. Eu tô numa parte que o detetive acaba de chegar de Londres, porque a polícia local não conseguiu resolver o sumiço do diamante. E a gente vê como esse diamante, quando ele foi entregue para Rachel, ele já mudou um pouco a atmosfera do local. Também mudou o jeito dela, então ela ficou muito mais agressiva. E isso é muito interessante. Então fica aquela coisa, por que que isso está acontecendo? Por que que ela está se comportando assim? Onde está a pedra? E a gente tem umas coisas esquisitas rolando também. Por exemplo, apareceram 3 indianos aqui e eles fazem shows de malabarismo e tal. Então eu acho, particularmente, eu não sei, não existe confirmação, mas eu acredito que eles sejam os guardadores da pedra, mas não tem como saber ainda. E ao mesmo tempo aqui também temos uma criada que ela estava tipo num reformatório para mulheres, ela é jovem também, só que melhorou o comportamento dela e a mãe da Miss Rachel a acolheu na casa dela e deu emprego para ela e estava tudo indo muito bem. Até o dia que o Franklin, que é esse primo que trouxe a joia, chegou lá na casa e parece que essa menina se apaixonou por ele. E é uma paixão proibida, né? Porque naquela época os criados não namoravam os senhores, né? Mas ela tem um comportamento muito estranho também com relação à joia. Então tá sendo muito interessante. E outra leitura que eu tô fazendo também é Rebeca do Vale do Sol. E eu tô gostando bastante. Eu ainda tô no começo também. Eu tô o equivalente da Pedra da Lua. Da Pedra da Lua eu já li 140 e poucas páginas, mas é um livro de 500 páginas. Então quando pega a Pedra da Lua é o equivalente, assim. Na Rebeca eu tô na página 85 e vai contar a história dessa menininha que tem por volta dos seus 10, 11 anos. E ela sai da casa da mãe para morar com as tias por um tempo, porque a mãe tem outros filhos também e ela é viúva, então a Rebeca é a segunda filha, a mais velha ajuda bastante a mãe já, e ela acaba mandando então a Rebeca para morar com as tias, não só para ter um gasto a menos, mas também para a Rebeca amadurecer e aprender coisas novas e tudo mais. Só que ela tem essas duas tias solteiras, né? A tia Miranda e a tia Jane. E a tia Miranda é muito dura, é muito malvadinha. E ela não se dá bem de jeito nenhum com a tia Miranda. E a tia Jane já é mais tranquila. E vai se passar nos Estados Unidos. Esse livro foi publicado em 1903. Então, a tia Jane, por exemplo, ela teve um grande amor, mas ele foi lutar na Guerra Civil Americana e acabou morrendo em combate. Quer dizer, não exatamente em combate, porque a tia Jane viajou até onde ele estava e acompanhou os seus últimos suspiros, mas ele foi ferido em combate. Então aqui a gente já tem um traço da personalidade da Jane, que a gente vê que quando é necessário ela toma as atitudes, mas quem manda mesmo é a tia malvada, que é a tia Miranda. E a Rebeca, ela é super empolgada com as coisas, ela é empolgada em aprender, ela tem um olhar marcante e ela é divertidíssima e eu tô amando essa leitura, é muito engraçado, tem umas cenas muito boas. Então, lembra um pouco a Anne de Green Gables. E ela tem também um rapazinho que
gosto dela, só que ao contrário do Gilbert, se não me engano, o nome do rapazinho da Annie é Gilbert. É, mas ao contrário dele, o Gangorra Simpson, ele é todo desengonçado e tudo mais, e a Rebecca fica louca da vida, porque ele fica indo atrás dela, não com um interesse romântico e tal, mas é aquela coisa de criança. E é muito interessante. Tem uns acontecimentos aqui que são do universo infantil ainda, então é muito engraçado, eu me divirto demais. E eu tô numa parte também que, que eu não posso contar, né? Mas tá muito divertido. A Rebeca fez aqui, teve uma atitude meio ruim, bem assim, ideia de jirico, e aí eu preciso saber o que vai acontecer por causa dessa ideia de jirico dela, né? E isso que ela acabou de levar uma bronca horrorosa da tia Miranda. E aí eu tô com medo do que pode acontecer, que bronca mais ela vai levar, porque o que ela fez aqui, depois dessa primeira atitude que causou a bronca, tipo, é bem pior. Ela tava de castigo e é bem pior o que ela fez agora, então só lendo pra saber o que aconteceu aqui com a Rebeca. Estou muito curiosa. Oi, gente, bom dia. Hoje estamos no sábado, dia 11, e eu estava me arrumando para gravar o vídeo de algumas curiosidades sobre 5 autores infantis, e eu já gravei agora, acabei de gravar, mas enquanto eu estava me arrumando, chegou a caixinha do Clube de Literatura Clássica. Gente, eu assinei esse clube no começo do ano, e porque fiquei impressionada com a capa deles do Idiota, do Dostoiévski. E eu tava curiosa também para saber da tradução do Casal Guerra. Eu tinha visto uma entrevista com eles e eu tinha gostado muito das falas dos dois, tanto da Nina quanto do Felipe. O Felipe acabou falecendo, né, esse ano, acho que faz uns 2 meses. E aí eu acabei assinando o Clube de Literatura por 1 ano. E estou vendo aqui. De todos do Clube da Literatura, eu acabei só lendo o extra que veio junto com o Idiota, que é o Cadernos do Subsolo, também conhecido como Memórias do Subsolo, Notas do Subsolo. E eu gostei bastante, mas eu não li mais nenhum outro livro, principalmente os grandes que chegaram aqui. Eu tenho definitivamente que começar a ler. Então eu tava abrindo aqui a caixa, tá? Tipo, a pessoa super sabe fazer unboxing, só que não. Então, temos aqui. É tudo bem bonito, assim, eu gosto muito desses papéis deles, eu acho bonito. Mas ao mesmo tempo é meio confuso, porque, tipo, eles são bonitos, aí a gente fica com dó de jogar fora. E ao mesmo tempo, tem vezes que não dá pra, sei lá, usar como um pôster, porque no fim, olha só, eu estou abrindo aqui e eu achei que eu ia conseguir abrir certinho, mas tá vendo que já começou a sair aqui o papel. Então, às vezes, eu acho que poderia vir um papel normal mesmo, porque aí a gente fica com menos dó de jogar fora, porque sim, no fim das contas eu acabo jogando fora. Mas eu deixo guardado por um tempo antes de ter esse momento de eu vou jogar fora mesmo. Então, nós temos aqui, porque ele serve como um pôster, vocês estão vendo? Enfim. Então vamos ver o que veio aqui. Eu nunca ouvi falar desse livro, eu já sei qual é. Mas tinha gente nos comentários da página deles no Instagram, do perfil deles, tanto faz, chutando esse livro, que é o Névoa, de Miguel de Unamuno. E parece que esse livro ele é bem inovador, assim, me chamou a atenção. Eu espero pegar para ler. Não é muito grande, né? Então,
Aí veio aqui um conto, eu acho que é um conto, porque é muito pequeno. Tem 46 páginas nesse formato aqui, então acho que a gente pode considerar um conto. Que é São Manuel Bueno Mártir. Então, também não tenho a mínima ideia do que é. Zero. E aí eles têm normalmente essa parte aqui, que ajuda você a ler o livro em 30 dias. E também aqui um pouquinho sobre o autor, e eles têm também uma... Às vezes são aulas mesmo, então talvez seja a aula do livro. E aí veio o marcador também. E geralmente vem esse cartão com alguma arte do autor, assim, né? Da aparência dele. E aí atrás tem uma citação. Não há profundidade... Nadar? Não há não. Não há profundidade maior... Não há profundidade maior do que a de um poço sem fundo. Ah, tá. Gente, como vocês podem ver, foi difícil de ler a parte em azul. Eu acho que é maior, e aí eu chutei que é maior por causa do que tá aqui embaixo. Então aqui é um ponto que poderia ser de atenção, né? Porque o leitor tem que conseguir ler o que tá ali escrito, né? Tipo, momento avaliadora de redação de Enem, né? Ah, você não consegue ler, não é avaliada a redação, ponto. Então aqui, essa letra aqui tá péssima. E por enquanto é isso. Aproveitei, como eu já tinha feito o unboxing das coisas da Amazon, no último take, inclusive, aqui está mais um seguido, só que no dia seguinte. E nos vemos em algum momento. Gente, então 2 semanas desde que eu comecei esse vlog e agora é o momento de fechar. Eu tava esperando chegar em pontos importantes das minhas leituras para poder fechar esse vlog. Então eu terminei Rebecca do Vale do Sol. E para quem já leu Anne de Green Gables, vai fazer várias relações aqui com Anne. A Rebecca vai morar com as tias dela, mais ou menos quando ela tem uns 11, 12 anos. E a história termina quando ela acaba a escola. Só que tem outras partes também, porque a Rebecca ainda tem a família dela, ainda tem a mãe e os irmãos. Então vai lidar com essa questão também da origem humilde da Rebecca e de como lidar com isso depois de ter saído desse lar. E é muito interessante, é uma obra que é cheia de referências literárias, tem aqui referências a poemas, referências a livros importantes da literatura inglesa e americana, então é muito legal ver esses livros citados aqui. E Rebecca, na verdade, é mais velha do que Anne de Green Gables. A Rebecca é de 1903 e a Anne é de 1908, o primeiro livro dela, que é o Anne de Green Gables. Então dá para ver que foi uma inspiração, eu acredito que Rebecca tenha sido uma inspiração para esse livro e também tenha sido inspiração para um outro, que se não me engano o nome é Querido Papai Pernilongo, porque eu li na verdade numa outra tradução. Deixa eu pegar meu livro. Então eu acho, por exemplo, que esse livro aqui da Jean Webster também foi inspirado em Rebecca, porque
às vezes o que não era parecido com Anne de Green Gables era muito parecido com esse livro, Sempre Sua, Judy. Só que esse livro, na verdade, ele tem um nome chamado Querido Papai Pernilongo. E aí eu acredito que tenha sido lançado recentemente pela Wish. A minha edição é da Pedra Azul, de quando eu assinava o clube de leitores deles. E esse livro aqui é de 1912. Então, as duas autoras beberam aqui dessa fonte original, que no Brasil não ficou tão conhecida. A gente teve uma edição, acho que nos anos 70, que foi mais ou menos uma adaptação, pelo que eu vi, assim, no Google. E agora a gente tem essa edição na Texugo. Para quem se interessar, eu vou deixar o link embaixo. Eu não tenho comissão na Amazon nem na Texugo, então assim, compre por sua livre e espontânea vontade. Realmente é uma indicação de livro mesmo. Li alguns crimes vitorianos macabros, que realmente agora estão mais macabros, mas eu não avancei muito na leitura, eu li só uns 2 ou 3. Mas no fim, esse tipo de livro é um livro que a gente realmente demora mais para ler, porque cada página é um caso. Então, ou teria que ler um por dia, ou uns 2 por dia. No começo eu estava lendo bastante, quando eu tive a quebra, eu parei um pouco de ler esse livro. Então, não estou lendo todo dia, mas provavelmente vou ler hoje. E sobre a Pedra da Lua, eu estou agora começando a parte 2, que vai mudar de narrador. Então, até esse momento, a gente estava com o Betteredge, que é o mordomo da casa. Então, eu tô aqui, começando a segunda parte. E ele estava contando tudo que estava acontecendo na casa, que ele conseguia identificar de estranho. Ele estava acompanhando o sargento detetive que eles tinham contratado para encontrar a pedra desaparecida. E esse detetive chegou a uma conclusão que não satisfez ninguém. Eu acho que é mais num caso de negação mesmo, com relação ao culpado. E agora essa segunda parte vai ser contada pela prima da Miss Rachel. Então a Rachel saiu da casa, desde que a pedra tinha sumido, ela estava muito temperamental, muito raivosa. Então ela saiu, foi para casa de uma tia. E depois da casa dessa tia, ela foi para Londres. E aí, então, quem vai contar essa história a partir desse momento em Londres é a prima por parte de pai da Miss Rachel. Todos os primos da Miss Rachel que a gente tinha visto até então eram do lado materno. E a Miss Rachel já é órfã de pai, então eu não sei muito bem qual que é a relação dessas duas primas, se elas são muito amigas ou não. Vamos descobrir agora com essa nova narradora. E tá sendo muito divertido, muito misterioso também. O Wilkie Collins, normalmente, ele não deixa a história ficar parada, então ela tá sempre caminhando, ou a gente tá sempre interessado em algum pequeno mistério, não necessariamente onde está a Pedra da Lua, mas o que as pessoas estão fazendo ali na casa. E agora a gente vai mudar de ambiente, então é respirar fundo e confiar, porque o Wilkie Collins é muito bom. E eu vou ficando por aqui. Desejo boas leituras para vocês também e comentem aqui o que vocês têm lido, o que vocês têm achado das suas leituras. E é isso. Se inscreva no canal também. Tchau, tchau!